Programa Plataforma. Oferecimento West Group. A escolha é sua. A excelência é nossa. E Sermac Soluções Integradas. Olá, bom dia. O setor do petróleo e gás está agora na sua TV. Conheça como funciona este segmento e saiba tudo sobre esta promissora área. E no programa de hoje você vai ver. Conheça o aparelho que simula situações reais de um reservatório de petróleo em um laboratório. Grupo EBX abre inscrições para o seu primeiro programa de trainee. Petrobras realiza a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CIPAT 2012. Conheça como é o trabalho de manutenção das embarcações de salvatagem feito por uma empresa de Macaé. Continue aprendendo sobre os desafios do pré-sal no nosso quadro Aprendendo com o Professor Queiroga. E ainda, no Conhecendo as Empresas de hoje, nossa equipe visitou a Renave Engenharia, que tem contentores metálicos de carga. Você está agora no programa Plataforma. O Laboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo da UENF, Macaé, dispõe de um aparelho que simula situações reais de um reservatório de petróleo. O modelo em escala reduzida foi projetado na Austrália e agora auxilia alunos e pesquisadores da região. Vamos conhecê-lo agora na matéria. O projeto de modelagem experimental é do curso de Engenharia de Petróleo da UENF. O aparelho caracteriza os reservatórios de petróleo. O equipamento de modelagem física, ele tem como objetivo simular em escala de laboratório propriedades físicas relativas à rocha reservatório, em subsuperfície. Então, nós temos como meta principal reproduzir um modelo geológico de algum cenário geológico de interesse para estudo e, através do sistema de modelagem física, nós simulamos a equação da onda. O computador registra os dados do aparelho, que entre suas vantagens serve para diminuir possíveis custos. A principal vantagem que eu posso citar aqui seria a economia, de tempo. Através desse experimento no laboratório, nós podemos minimizar dúvidas que surgem nos sismogramas que são obtidos em escala real. O aluno do 9º período do curso de Engenharia de Petróleo realiza através do equipamento um estudo de mapeamento. O projeto consiste em, numa escala de laboratório, tentar simular o reservatório de petróleo. E, basicamente, na sísmica, você consegue ver o que está em subsuperfície. A outra forma seria perfurar, mas até então, antes de perfurar, a forma mais econômica e viável é você fazer um estudo sísmico, que é o que nós fazemos aqui numa escala ultrassônica. Outro aparelho na universidade é o chamado Sistema de Deformação Física da Rocha, onde amostras são medidas. Esse equipamento é um sistema de deformação triaxial e física de rocha. Ele também é um equipamento ultrassônico, também trabalhamos em escala de laboratório. E o objetivo aqui é a aquisição de propriedades físicas da rocha, que eu posso relacionar como sendo propriedades petrofísicas, que seriam propriedades tipo porosidade, permeabilidade da rocha, propriedades acústicas, que seriam as velocidades da onda, propriedades elétricas e propriedades mecânicas, que são todas essas propriedades reunidas, elas são extremamente importantes para caracterizar o reservatório. O Grupo EBX está com as inscrições abertas até o próximo dia 24 para o seu primeiro programa de trainee. Podem participar os formados entre julho de 2010 até julho de 2012 em 17 cursos de engenharia. Os candidatos devem ter conhecimento avançado em inglês, domínio do pacote Office e disponibilidade para viagens. O processo seletivo constará de 5 etapas: inscrições, testes online, laboratório de competências, teste oral de inglês e entrevista com o gestor. Os selecionados iniciarão o trabalho em agosto desse ano. Os interessados podem se inscrever pelo site www.ebx.com.br. Na semana passada, aconteceu nas bases de operação da Petrobras a CIPAT Integrada 2012. O evento foi produzido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, e destacou assuntos voltados à conscientização do trabalhador em diversas áreas. Este ano, o tema é Preservação, reflita sobre suas atitudes, e trouxe algumas novidades.
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho aconteceu de 7 a 11 de maio e abordou temas com foco em meio ambiente e assuntos como saúde ocupacional, segurança do trabalho e doméstica, acessibilidade e segurança pública. Bom, esse ano está sendo o ano que nós estamos sediando aqui no Rio de Janeiro, a Rio+20, né? Então, como a Petrobras participa também desse processo, nós achamos assim bastante interessante que na nossa CIPAT nós trouxéssemos esse tema para ser discutido com a força de trabalho e principalmente a gente pudesse abordar o tema no contexto de Macaé. Então convidamos aqui autoridades municipais para que elas pudessem falar a respeito do tema e como que isso está impactando a nossa cidade. Segundo Ilma de Souza, vice-presidente da CIPA, este ano a CIPAT veio com um diferencial, pois aconteceu em todas as unidades operacionais da companhia, inclusive nos aeroportos de Macaé, Cabo Frio e Farol de São Tomé. A CIPAT desse ano está com um grande diferencial, que é a participação de 7 empresas contratadas. Então, uma CIPAT integrada, base em Bitiba e em Boacica. Como hoje pela manhã eu fiz uma esquete teatral, Você Decide, uma abordagem sobre dependência química, no centro de treinamento lá do Novo Cavaleiros. E agora eu vou aguardar até às 19 horas para me apresentar no PIR, aqui na base de Mitiba. O evento contou com a presença dos representantes das Secretarias do Meio Ambiente, de Mobilidade Urbana e de estudiosos da área ambiental. Eles participaram de conferências e palestras. A CIPAT também teve apresentações de esquetes teatrais que ilustravam os assuntos discutidos. O evento é anual e programa ações de prevenção que são desenvolvidas durante todo o ano. A CIPAT desse ano, fazendo uma ampla abordagem, tanto da parte de meio ambiente, através de uma conferência de meio ambiente que nós iniciamos no primeiro dia, como diversas peças de teatro, enfim, de forma bem lúdica, para que toda a força de trabalho pudesse captar isso de uma forma que incorporasse no seu dia a dia, nas suas atividades. Toda semana nós visitamos uma empresa da região. Esta semana nossa equipe foi recebida pela Renave Engenharia. Vamos conhecer como eles fazem a fabricação, o reparo e locação de contentores metálicos de carga. Está no ar o Conhecendo as Empresas. Olá, bom dia! O Conhecendo as Empresas de hoje está na Renave Engenharia, a empresa especializada na manutenção, venda e locação de condutores de carga. Quem vai contar um pouquinho sobre a história da empresa para a gente é o senhor Paulo Longombardi. Tudo bem, senhor Paulo? Tudo bem, bom dia, sejam bem-vindos. As origens da Renave remontam ao ano de 1977. Na ocasião, eu servia em Vitória, na Marinha do Brasil, na Capitania dos Portos, quando as atividades offshore começaram no Brasil. E eu constatei que não existia nenhuma empresa de reparos navais apta a trabalhar diuturnamente, 365 dias por ano. Eu, então, optei por pedir minha transferência para a reserva não remunerada e constituir a Renave. Seu Paulo, como a empresa chegou a Macaé? Bom, a Petrobras construiu o porto aqui na cidade e nós acompanhamos, viemos a Macaé para dar continuidade aos nossos trabalhos. Está há quanto tempo aqui na cidade? Há mais de 30 anos. Seu Paulo, quais são os serviços oferecidos atualmente? Atualmente nós nos dedicamos a projeto, construção, manutenção, locação e venda de contentores de carga de um modo geral. Esses contentores são caixas, skids, cestas, containers, todas as formas de contentores de carga. Vamos lá conhecer então? Eu os convido a conhecer nas nossas instalações. Fala um pouquinho sobre esse equipamento que está ali à frente. Aquele equipamento é uma cesta, já foi fabricada nos novos padrões com certificação internacional, de acordo com a IMO 860. E para que serve essa cesta? Todo o material que é conduzido para as plataformas, ele tem que ser transportado em contentores de carga metálicos. Não se pode levar nada para a plataforma que esteja em caixa de madeira ou de papelão. Tudo em caixas, em contentores metálicos. Então eu os convido a conhecerem as nossas instalações. Explica sobre aquele equipamento que está ali mais à frente. Quase todo o processo de fabricação e montagem de contentores
é artesanal, porque existem muitos tipos de contentores e não existe ainda no mundo máquinas que possam fabricar e montar esses contentores. É um processo um pouco artesanal, então aquela máquina ela serve para cortar os tubos e a parte estrutural dos contentores. Paulo, me explica um pouquinho sobre aquela caixa ali, qual o processo dela chegar? Então, ali, aquelas caixas, elas foram fabricadas, montadas ali na caldeiraria e vieram para cá para pintura. Para que elas possam ser pintadas dentro das normas, elas antes passam por essa cabine, que é uma cabine de jateamento, uma cabine confinada, para que não haja poluição do meio ambiente. Então essas caixas entram neste compartimento e recebem material abrasivo em altíssima pressão. E o material fica pronto para receber as camadas de pintura. Todo o processo é filtrado, todo o processo, o ar que entra e que sai, passa por um processo de filtragem para que haja índice zero de poluição. Nós chegamos agora aqui na parte da pintura e o seu Paulo vai explicar para a gente como que funciona esse processo de pintura, né, seu Paulo? Pois não. Então, depois de jateado, os contentores são transportados para esse setor, onde eles são pintados, eles recebem primeiro um primer. A pintura também tem que obedecer um processo específico, atendendo às normas, dentro da certificação internacional. E no final é aberto letra. Aquele rapaz, por exemplo, ele está abrindo letra, são abertas as letras, tudo manualmente também. Falando em cores, eu gostaria de colocar que esse azul são os contentores que não obedecem à nova norma, ou seja, eles são antigos. Eles têm um prazo de validade. A Petrobras está exigindo que a partir de 2013 todos os contentores sejam certificados internacionalmente, de acordo com a IMO 860. A partir de então, os que nós estamos fabricando agora dentro dessa norma internacional, eles já estão recebendo aquela coloração lilás. Então, os azuis são os não certificados internacionalmente, só recebem um certificado de capacidade de carga nacional, e os na cor lilás já são totalmente certificados dentro dessa norma internacional. Seu Paulo, algumas considerações finais? Sim, eu gostaria de ressaltar que a nossa empresa é a pioneira no Brasil para atividade especificamente offshore. É a pioneira. E eu agradeço a oportunidade de vocês terem demonstrado a nossa atividade. Obrigado. E o quadro Conhecendo as Empresas fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau. A Protection Offshore, o segundo maior evento de petróleo sediado em Macaé, será realizado este ano nos dias 26, 27 e 28 de junho, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho. O evento, voltado às questões de segurança e prevenção, contará com debates e palestras técnicas. O programa Plataforma volta em instantes, não saia daí. Atenção, gestores de QSMS. Reduza custos e capacite os seus colaboradores a bordo. A ACS Treinamentos leva para a sua unidade offshore treinamentos mandatórios de NR10, área classificada e segurança na operação de unidades de processos, certificados aprovados e cursos registrados no CREA. Visite nosso portal e leve ainda mais qualificação para a sua plataforma. A ACS Treinamentos, a sua célula de capacitação offshore. 2760-7575. A única escola técnica que dá o curso de salvatagem apresenta novos cursos: mecânica, eletrotécnica, enfermagem e segurança do trabalho. Só aqui você ganha o curso de salvatagem. Inscreva-se já. Galaxy Escola Técnica, transformando o seu futuro. Centro Macaé, telefone 2765-2881. Muito bom. Seu currículo é muito bom. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem salvatagem em Hilt? Salvatagem? Hilt?
salvatagem, Hilt, homem de área, rádio operador GNDSS. São mais de 40 cursos credenciados internacionalmente. Venha se qualificar com a maior empresa de treinamentos industriais do Brasil, porque o certificado da West Group vale muito mais. Atenção, soldadores! Faça a sua qualificação e certificação na Arrows. TIG Eletrodo Revestido, empresa pioneira em qualificação na região. Arrows, treinando com qualidade. 27714478, Rio das Ostras. Notícias, informação com credibilidade, a região da Costa do Sol em destaque. Eu espero você neste sábado às 10h30 da manhã no programa RJ News, aqui na Band. Até lá! Oferecimento: Sede Diagnósticos, Vilarejo Home Center e City Pharma. Todo mundo quer saúde e beleza, com certeza que vai encontrar bem-estar pra toda a família. City Pharma, mais saúde pra você. Informe aos executivos de RH do setor de petróleo. Considerado por especialistas da área do petróleo como um dos maiores educadores, o professor Queiroga disponibiliza agora para sua empresa a Queiroga Treinamentos Corporativos. Visite o site www.queirogatreinamentos.com.br e inclua nos seus projetos de capacitação os cursos e palestras. Queiroga Treinamentos, 2760-2726. Com pouco mais de um ano, o RJ News já se consolidou como o maior jornal da região. Mais de 40 mil leitores por semana. Tudo isso em um só jornal. RJ News, o mais lido da Costa do Sol. Não perca tempo, pegue já o seu. A tecnologia muda a todo momento e para acompanhar esse ritmo acelerado do mercado offshore, os profissionais têm que se atualizar sempre. Caso contrário, perderão espaço no mercado de trabalho. As empresas localizadas nas cidades de Rio das Ostras e Macaé têm sentido falta de mão de obra qualificada. Profissionais que, segundo Rubens Valadares, gerente de operações da Brastec, a empresa tem dificuldade de contratar. Todas as empresas aqui, a maior parte dos funcionários são pessoas de fora. E aqui na região, por exemplo, Rio das Ostras, Macaé, não tem ainda uma formação técnica para as pessoas nascidas aqui para suportar esse crescimento da região, entendeu? Então isso aí é uma coisa que causa muito problema para a gente aqui, para todas as empresas. Segundo os empresários do setor do petróleo e gás, existem muitos profissionais com cursos de qualificação, porém sem experiência. Difícil mesmo é achar mão de obra qualificada e que já tenha atuado na área. Esses são os profissionais mais disputados no mercado. E como a maioria dos trabalhadores busca emprego no segmento offshore, acaba também faltando profissionais no setor onshore. Caldeireiro, o soldador, essas pessoas também, eles não encontram com facilidade aqui, sabe? A gente abre vaga para chamar aqui, demora para contratação, que fica esperando muita gente, muito candidato vir aqui, e tem toda aquela seleção, aí você vê que as pessoas aqui quando vêm, têm a formação, mas não têm a experiência, às vezes têm a experiência, não têm a formação, e a gente precisa de pessoas que entrem já com cursos, né, especializados, com certificados, porque é a exigência do mercado, né? Para aqueles que situam na Zona Especial de Negócios, a ZEN, a carência do transporte público acaba afastando também a contratação de muitos profissionais. Aqui na Zona ZEN, onde nós estamos localizados, a nossa dificuldade maior aqui é a questão de infraestrutura, né? Nós não temos aqui uma condução dentro da Zona ZEN. Então os funcionários têm que vir até o PT, ali na zona, o Parque dos Tubos, e ali fica no terminal e de lá nós fornecemos condução para eles. A Organização Nacional da Indústria do Petróleo, ONIP, promoverá no próximo dia 23 de maio o workshop de certificação de conteúdo local. O evento apresentará os mecanismos de obtenção da certificação de conteúdo local e informará os fornecedores nacionais do setor de óleo e gás sobre os desafios e as oportunidades ligadas ao tema. O evento acontecerá no Teatro SESI Macaé às 18 horas e as inscrições são gratuitas e limitadas. O trabalho de qualificação e certificação dos serviços é o que garante a sobrevivência em caso de acidente. Vamos conferir agora como funciona esse serviço feito por uma empresa de Macaé. A baleeira é o primeiro meio de fuga de plataformas e navios.
Elas descem por meio de tour, também conhecidas como guinchos, e se localizam nas extremidades da embarcação. É uma embarcação utilizada nas unidades de produção, né, de perfuração e nos navios, né? A embarcação é a primeiro tipo, né, de e-mail que é empregado para você sair, né, exaurir uma embarcação no momento de emergência. As baleiras são posicionadas em locais, né, estratégicos específicos, e ao você embarcar na unidade, você já recebe um cartão, né, no qual eles te destinam. Você, em caso de tocar o abandono, emergência, você vai se destinar para essa embarcação. A baleeira tem capacidade para 65 pessoas e permite atravessar o mar em chama. Ela possui cilindros que, quando abertos, permitem a entrada do oxigênio. Essa embarcação ela tem um aspecto interessante e específico dela, que você consegue, ao descer, se o mar estiver em chamas, essa embarcação ela consegue atravessar por um período de tempo, né, e de espaço o mar em fogo. As portas dela são lacradas e ela tem um sistema de suprimento de ar respirável que permite isso. Já as balsas salva-vidas têm capacidade para 25 pessoas e são usadas para embarcações de pequeno e médio porte. Tanto uma quanto a outra possuem kits de sobrevivência, que contêm material para pesca, comida, ração humana e sinalizadores. A revitalização e manutenção em baleeiras é um trabalho extremamente delicado e deve ser feito com total comprometimento. Para fazer esse serviço, essa empresa de Macaé é cadastrada no Cristal da Petrobras, com certificação internacional da classificadora Boreal Veritas. Essas embarcações, essa embarcação que está aqui atrás, é uma embarcação que está em processo de revitalização, ela é operada através de guincho. Embarcação que provém às unidades essa questão de segurança. Isso é regra internacional, não é só aqui. Em todo mundo funciona dessa forma, né? Após a embarcação ser inspecionada, é emitido um relatório de controle de qualidade, que apresenta o resultado de conformidade ou não dos equipamentos e produtos. Instalações adequadas são necessárias para os testes de certificação. Evitar acidentes aéreos e seguir à risca a rígida legislação aérea, essa é a rotina de segurança de voo exercida diariamente no aeroporto de Macaé durante o embarque e desembarque de profissionais. Vamos conhecer agora como funciona esse serviço. Quem vê as aeronaves decolando diariamente não imagina como é intenso e delicado o trabalho dos profissionais que atuam na área. Para prevenir os acidentes, a segurança de voo segue a rigorosa legislação aérea, como explica o gerente de segurança da Petrobras, Sérgio Moretti. A segurança aérea da Petrobras é realizada por uma equipe de mais de 60 profissionais altamente qualificados, credenciados pelos órgãos da aeronáutica, e eles atuam realizando vistorias nas nossas aeronaves, de forma que essas 110 aeronaves, elas são vistoriadas a cada 15 dias. Então, mesmo que a aeronave esteja aeronavegável, atendendo todas as normas e legislações, a Petrobras retira essa aeronave, nós retiramos essa aeronave da operação e realizamos assim um raio-x nessa aeronave. A legislação aeronáutica, ela é tradicionalmente considerada uma legislação muito rigorosa, mesmo porque a atividade aérea, ela tem que ser tratada com muito rigor. A segurança de voo é realizada em equipes que fiscalizam e atuam junto aos operadores. São profissionais treinados pelo Comando da Aeronáutica e contratados por empresas que prestam serviço de assessoria para a Força Aérea. Todo profissional, para atuar na prevenção de acidente, ele tem que passar por um curso ministrado pelo Comando da Aeronáutica, que é o CENIPA, que é o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. E nós temos distribuído ao longo do nosso litoral, em cada base onde nós operamos, em cada base onde fazemos nossos embarques e desembarques, prepostos da segurança de voo, ou seja, profissionais dedicados à segurança de voo, atuando junto às operadoras aéreas para garantir essa qualidade pretendida. A Petrobras detém uma frota moderna para atender à demanda.
Ela possui 110 aeronaves que voam cerca de 100 mil horas por ano, o que totaliza mais de 2 mil voos por mês, só na base de Macaé. A previsão é que nos próximos meses, mais 8 aeronaves comecem a operar na cidade. E vamos continuar conhecendo mais sobre o segmento do Ouro Negro com a continuação da série Os Desafios do Pré-Sal. Está no ar o quadro Aprendendo com o Professor Queiroga. Pré-claros amigos do programa Plataforma, estamos dando sequência à nossa série Os Desafios do Pré-Sal e hoje falando sobre o processo exploratório. Vimos no episódio passado a geologia, como é que se formou as camadas pós e pré-sal quando da abertura do supercontinente Gondwana e o nascimento do Oceano Atlântico. Bem, daquele contexto de petróleo muito caro, foi proposto então um levantamento exploratório com sísmica 3D. É uma ultrassonografia da subsuperfície terrestre. O navio passa, injeta um som, esse som se propaga em subsuperfície e volta, é captado por cabos especiais e hidrofones que geram as imagens do subsolo. E a grande surpresa, essas imagens mostraram a possibilidade de existirem rocha reservatório com óleo. Então, foi proposto um poço pioneiro, denominado de Paraty. Este poço foi o mais caro já realizado no mundo, 240 milhões de dólares, e durou mais de um ano para ser perfurado. Esse poço, então, tinha a função de perfurar 2.000 metros de sedimento, depois de uma lâmina d'água de 2.000 metros, depois ultrapassar 2.000 metros de sal e depois ultrapassar ainda dentro já da camada pré-sal ou subsal, mais 2.000 metros até chegar ao reservatório, isto é, um poço de 6.000 metros de profundidade. O grande medo é exatamente a camada de sal. O sal tem uma característica geológica especial. Ele é formado por 3 minerais: halita, taquidrita e carnalita. E esses minerais têm dilatações diferentes quando submetidos a pressões, o que a gente chama pressão por fluência. E com isso, esses minerais eles colapsam, fecham a estrutura do poço. Esse era o grande medo da coluna ficar presa e você não conseguir subir com a coluna. Através de estudos especiais, tecnologias especiais de perfuração, chegou-se então ao sucesso do poço Paraty, com não a descoberta de óleo, mas sim a descoberta da existência de um sistema petrolífero ativo, com a possibilidade de novas jazidas, de existirem jazidas. Foi proposto, então, um segundo poço, denominado de Tupi, que agora foi rebatizado de Lula, e esse poço, sim, descobriu uma super reserva, talvez a maior reserva de petróleo dos últimos 10 anos, estimada em 8 bilhões de barris. Próximo capítulo: Tupi e as novas descobertas na província do pré-sal precisam ser produzidas e escoadas para o continente. Como é que nós vamos produzir? Qual vai ser a logística tão complexa em situações tão especiais? Aguarde no próximo capítulo, observando sempre que petróleo, pré-sal, está aqui na Band. Grande abraço, amigos. E quem quiser acompanhar todos os nossos programas pela internet, basta acessar o nosso canal do YouTube, www.youtube.com/RedeRJNews. Muita gente tem assistido e comentado na nossa página, inclusive internautas de outras nacionalidades. Obrigada pelo carinho. Nos visite você também. O programa Plataforma chega ao fim, mas se você quiser falar conosco é fácil. Basta entrar em contato pelo endereço que está aí na sua tela. Até o próximo sábado, sempre às 9h15 da manhã aqui na Band. E logo mais não perca às 10h30 o programa RJ News, que traz as últimas novidades da região Costa do Sol. Um forte abraço da Rebeca Malafaia. Até sábado.